do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 78. As lições da história de Israel. Poema de Asaf. Meu caro irmão, minha cara irmã, peço para se acomodar. É um salmo extenso de 72 versículos. Vamos meditar. Povo meu, escuta minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca. Vou abrir minha boca numa parábola, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos a seus filhos, nós o contaremos à geração seguinte. Os louvores de Yahvé e seu poder, e as maravilhas que realizou, ele firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel, ordenando a nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e os contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança, não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, no dia do combate debandaram, não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se de seus grandes feitos e das maravilhas que lhes mostrara. Frente a seus pais ele realizou a maravilha na terra do Egito, no campo de Tânis. Dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia guiou-os como a nuvem, e com a luz de um fogo toda a noite. Fendeu o rochedo pelo deserto, e deu-lhes a beber como grande abismo. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu gosto, e falaram contra Deus. Acaso Deus poderia preparar uma mesa no deserto? Com efeito, ele feriu o rochedo, as águas correm e as torrentes transbordam. Acaso também pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Yahvé se enfureceu, um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira levantou-se contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam em sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu, cada um comeu do pão dos fortes, mandou-lhes provisões em fartura, fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas tendas. Eles comeram e ficaram bem saciados, pois ele os serviu conforme queriam. Não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda a comida na boca. Quando a ira de Deus elevou-se contra eles, ele massacrou seus mais fortes, prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar, não tinham fé em suas maravilhas. Ele consumiu seus dias num sopro e seus anos num terror. Quando os matava, então o buscavam. Convertiam-se e o procuravam. Recordavam que Deus era seu rochedo, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele. Não tinham fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía, reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembra-se de que eram apenas carne, um vento que vai sem nunca voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Voltavam a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão que um dia os resgatou do adversário, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tânis,
quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber. Enviou-lhes moscas que os devoravam e rãs que os devastavam. Entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada. Abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho. Lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Deu livre curso à sua ira. Da morte não mais os preservou, mas a peste entregou a sua vida. Feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir como um rebanho, e como ovelhas conduziu-os no deserto. Guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu seus inimigos. Introduziu-os em suas fronteiras sagradas, a montanha que sua direita conquistara. Expulsou as nações da sua frente, com o cordel delimitou-lhes uma herança, e pôs em suas tendas as tribos de Israel. Mas afrontavam Deus Altíssimo, recusando guardar teus testemunhos, desviavam-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como um arco infiel, com seus lugares altos o indignavam, e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou completamente a Israel, abandonou sua morada em Silo, a tenda que habitava entre os homens. Entregou sua força ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor, abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como um homem que dormia, como um valente embriagado pelo vinho, feriu seus opressores pelas costas e para sempre entregou-as à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte Sião que ele ama. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi seu servo, tirou-os do aprisco das ovelhas, da companhia das ovelhas, fê-lo vir para apacentar Jacó seu povo e Israel sua herança. Ele os apacentou com coração íntegro e conduziu-os com mão sábia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, bom dia. Foram aí 72 versículos do Salmo 78, um salmo, na verdade, um grande poema histórico, um grande poema catequético atribuído a Asaf, né? Um salmo que ensina a importância de se lembrar das maravilhas de Deus. É importante. Eu quero fazer um comentário bem curto. Olha, para essa semana é importante, assim como nesse salmo, lembrarmos sempre das maravilhas de Deus no mundo, mas também na nossa história. Veja tudo que Deus já fez por você. Uma segunda lição é a gente também transmitir a fé às novas gerações. Você sabe que a importância de transmitirmos aquilo que conhecemos aos nossos filhos, somos os grandes responsáveis aos nossos familiares, sem briga, sem imposição, mas mostrando a nossa fé, sobretudo às novas gerações. E também temos que aprender com a infidelidade do povo de Israel, sabendo do erro deles, então, para não cometermos igual. Aprender com a infidelidade do povo que teimava em se afastar da aliança. Nós não podemos nos afastar do amor de Deus nunca, tá bom? Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, obrigado pela sua companhia agradável. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Abençoada semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!